O milagre que mudou a vida de Sandra. Sandra olhava pela janela da pequena casa alugada enquanto a chuva batia forte no telhado de zinco. As lágrimas escorriam sem que ela percebesse, misturando-se com o cansaço de mais uma noite em claro. Há 3 anos, desde que seu marido, diácono Mário, havia abandonado ela e os 2 filhos do primeiro casamento para se casar com outra mulher dentro da própria congregação cristã, sua vida virou um pesadelo. Não bastasse a dor da traição, ele deixou de ajudar financeiramente, e Sandra, que sempre fora dona de casa, agora lutava para criar sozinha Pedro, de 12 anos, e Ana, de 9. As contas se acumulavam. O aluguel estava atrasado, a geladeira quase vazia, e o pior, Pedro começara a apresentar fortes dores de cabeça, acompanhadas de tonturas. O médico do posto de saúde suspeitava de algo neurológico, mas os exames custavam caro, e o SUS demoraria meses. Senhor, até quando? Sussurrou Sandra, apertando contra o peito a Bíblia que ganhara da mãe anos atrás. Foi então que se lembrou das palavras da vizinha, Dona Maria, uma irmã da congregação cristã no Brasil. Minha filha, na CCB não tem show, não tem banda, não tem pastor famoso. Tem só a palavra de Deus, oração e irmãos que se amam de verdade. Se você estiver sofrendo, vá até lá. Deus ouve o clamor do seu povo. Sandra nunca havia entrado numa igreja da CCB, mas naquela tarde, sem mais forças, decidiu tentar. O templo era simples, paredes brancas, bancos de madeira enfileirados, sem nenhum adorno chamativo. As irmãs usavam vestidos longos e modestos, os irmãos, camisas sociais e calças compridas. Não havia instrumentos musicais, apenas vozes unidas cantando um hino que Sandra não conhecia, mas que a tocou profundamente. Jesus, meu Salvador, em ti confio, em meio à tempestade, tu és meu guia. Ela se sentou no fundo, envergonhada, com as crianças ao lado. O ancião, um homem de cabelos brancos e voz serena, dirigia a reunião com uma autoridade tranquila. Irmãos, hoje vamos orar especialmente por aqueles que estão passando por provações. Deus não desampara os seus. Sandra sentiu o coração acelerar. Será que eles poderiam orar por ela? Quando chegou o momento dos testemunhos, uma irmã se levantou e contou como Deus a livrara de uma doença grave após os irmãos orarem por ela. Outro irmão falou da restauração do casamento após anos de brigas. Sandra segurou a mão de Pedro, que reclamava da dor de cabeça, e pensou: será que Deus pode me ouvir também? Ao final do culto, o ancião anunciou: quem precisar de oração, venha à frente. Sandra hesitou, mas Dona Maria, que a viu entrar, aproximou-se e sussurrou: vem, minha filha. Deus está aqui. Com lágrimas nos olhos, ela se levantou, levando as crianças consigo. Os irmãos a cercaram. Mãos se estenderam sobre sua cabeça, sobre Pedro, que gemia baixinho. O ancião orou com voz firme: Pai Celestial, olha para esta irmã que está sofrendo. Tu conheces suas dores, suas noites sem dormir, seu medo. Dá-lhe forças, Senhor. E se for da tua vontade, toca neste menino e restaura sua saúde. Em nome de Jesus. Amém após amém ecoaram pelo salão. Sandra sentiu algo estranho, uma paz que não vinha dela mesma. Quando abriu os olhos, viu que Pedro havia parado de se queixar. Mãe, minha cabeça não dói mais, disse ele, surpreso. Ana, que estava quieta o tempo todo, abraçou sua cintura. Aqui é bom, mãe. Vamos voltar? Nos dias seguintes, Sandra começou a frequentar a CCB com os filhos. Não era fácil. Algumas irmãs, ao saberem que seu ex-marido era um diácono que os abandonara, olhavam-na com pena, mas nenhuma com julgamento. Aqui, o que importa é o que Deus pensa de você, não o que os homens fizeram, disse-lhe o ancião em uma conversa particular. Uma noite, após a Santa Ceia, aquele momento solene em que os irmãos, de pé, partilhavam o pão e o vinho em memória de Cristo, Sandra sentou-se com o ancião e contou tudo: a traição, a fome, o medo de perder Pedro para uma doença. Ele ouviu em silêncio, depois abriu a Bíblia em Mateus 11:28, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Irmã Sandra, disse ele, Deus não promete que a vida será fácil, mas promete que nunca nos deixará sozinhos. Você precisa ser batizada nas águas. É um passo de fé, um enterrar do velho homem e um nascer para uma nova vida em Cristo. No domingo seguinte, no rio próximo à igreja, Sandra, vestida com um longo vestido branco emprestado por uma irmã, desceu às águas.
O ancião a batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando emergiu, sentiu como se um peso imenso tivesse sido tirado de seus ombros. Pedro e Ana, na margem, choravam de alegria. As semanas passaram, e os milagres começaram a acontecer. Primeiro, Pedro fez novos exames, desta vez, pagos por uma oferta anônima deixada no templo. O resultado: nada de grave, apenas enxaquecas por estresse. O médico ficou surpreso com a melhora repentina. Depois, Sandra conseguiu um emprego como costureira em uma pequena fábrica, indicada por uma irmã da igreja. O salário não era alto, mas dava para o aluguel e a comida. Mas o maior milagre não foi o dinheiro nem a saúde de Pedro. Foi o coração de Sandra. Ela aprendeu que, mesmo quando os homens falham, Deus permanece fiel. Uma noite, após o culto, ela deu seu primeiro testemunho, de pé, como era o costume na CCB. Eu vim aqui quebrada, achando que minha vida tinha acabado. Mas Deus me mostrou que, na congregação cristã, não tem espaço para hipocrisia nem para orgulho. Tem espaço para quem está caído, para quem errou, para quem sofre. Os irmãos me acolheram sem me julgar. E Deus, que tudo vê, proveu o que eu mais precisava, não só o pão de cada dia, mas a paz que só Ele pode dar. Se alguém aqui está passando por algo parecido, não desista. Deus ouve, Deus vê, e Deus age no tempo certo. A igreja inteira chorou com ela. O ancião sorriu e disse: "Isso é a obra do Senhor." Hoje, anos depois, Sandra é uma das irmãs mais ativas da CCB. Ela ajuda a organizar as refeições para os necessitados, canta nos cultos com voz firme, mesmo desafinando um pouco, como brincam as irmãs, e, toda semana, leva Pedro e Ana, agora adolescentes, para a escola dominical. Seu ex-marido, o diácono, nunca voltou atrás, mas Sandra não guarda amargura. Deus usou até essa dor para me trazer para perto dele, costuma dizer. A lição que ela aprendeu e repassa a todos é simples, mas profunda. Na congregação cristã no Brasil, não se busca milagres, se busca a Deus. E quando o encontramos, os milagres vêm por acréscimo. Porque a verdadeira riqueza não está no que se tem, mas em quem se tem. E Sandra, que já teve medo de perder tudo, descobriu que, com Deus, ela nunca esteve sozinha. Um dia, enquanto Sandra ajudava a servir a sopa quente para as famílias que chegavam à igreja, uma mulher jovem, com olhos inchados de tanto chorar, se aproximou dela. Era Maria, uma mãe solteira que havia perdido o emprego e não tinha como alimentar os 2 filhos pequenos. "Irmã, eu não sei mais o que fazer", sussurrou, segurando um papel amassado, a conta de luz cortada. Sandra reconheceu aquele desespero. Era como se estivesse olhando para si mesma anos atrás. Sem hesitar, ela pegou a mão de Maria e disse: "Vem comigo." Levou-a até a sala dos obreiros, onde o irmão José, um dos presbíteros, orava em silêncio. "Irmão, essa irmã precisa de ajuda", explicou Sandra, e o homem, sem perguntar detalhes, apenas assentiu e fez sinal para que se ajoelhassem. Enquanto oravam, Maria contava entre lágrimas como havia sido demitida após o filho menor adoecer e ela precisar faltar ao trabalho. "Eu já procurei em tudo quanto é lugar, mas ninguém me contrata. E agora, sem luz, as crianças passam frio à noite." Sandra sentia o coração apertar, mas também uma paz estranha, como se já soubesse que aquilo não terminaria ali. No domingo seguinte, durante o culto, o irmão que presidia fez um anúncio inesperado: "Há uma vaga para auxílio na cozinha da escola da igreja. Quem tiver interesse, procure a irmã Sandra após a reunião." Maria, que estava presente, olhou para Sandra com os olhos arregalados. "Foi Deus." Sandra sorriu, abraçando-a, "Ele sempre provê." Mas o milagre não parou por aí. Naquela mesma semana, enquanto Maria limpava os bancos da igreja após o culto, uma irmã que trabalhava em uma padaria comentou: "Nossa, você é tão caprichosa. Lá no trabalho, a gente tá precisando de alguém assim." Em menos de um mês, Maria foi contratada, os filhos voltaram a ter luz em casa, e ela, que chegará a CCB apenas em busca de um prato de comida, encontrou algo muito maior, uma família. Anos depois, foi Maria quem seguiu os passos de Sandra. Agora, era ela quem servia a sopa, quem abraçava as mães desanimadas e quem contava, com os olhos brilhando, como Deus tinha mudado sua história. "Eu vinha só pelo alimento, mas Jesus me deu a vida de volta", dizia, enquanto ajudava a arrumar as cadeiras após o culto. E assim, como um rio que não para de fluir,
as bênçãos se multiplicavam. Sandra, que um dia pensou que sua vida havia acabado, agora via o fruto daquilo que aprendeu, que na CCB não se ensina a depender de milagres, mas a confiar em quem os opera. Que as mãos que servem a sopa hoje podem ser as mesmas que, amanhã, serão levantadas em gratidão. Porque, no fim, o maior milagre não foi a conta paga, o emprego conquistado ou a família reconstruída. Foi perceber que, mesmo quando tudo parece perdido, há um Pai que nunca nos abandona e uma igreja que, com simplicidade e amor, nos lembra disso todos os dias. A vida de Sandra começou a brilhar como um testemunho vivo dentro da congregação cristã no Brasil. Não demorou muito para que outras pessoas, que também chegavam à igreja com o coração ferido, a procurassem depois dos cultos. Como você conseguiu? Perguntavam, com os olhos cheios de esperança. E ela, sempre com um sorriso sereno, respondia: não fui eu. Foi Deus usando a igreja. Eles me deram mais do que comida, me deram uma família. Um dia, uma jovem chamada Marisa chegou à porta da CCB com um bebê no colo e o desespero estampado no rosto. O marido a havia abandonado, e ela não tinha onde morar. Ao ver Sandra organizando as doações de roupas, aproximou-se com lágrimas nos olhos: irmã, me ajuda. Não sei mais o que fazer. Sandra a abraçou forte, como se já a conhecesse há anos, e sussurrou: você está no lugar certo. Aqui, ninguém fica sozinho. Levou até a irmã responsável pelo trabalho social, que, sem burocracia, arrumou um colchão na sala de acolhida da igreja e uma cesta básica para os primeiros dias. Mas o mais importante não foi a ajuda material. Foi quando, no culto seguinte, Marisa ouviu o hino a Jesus, amigo fiel, e sentiu algo que não sentia há muito tempo: paz. Naquela noite, ela chorou não de tristeza, mas de alívio, enquanto as mãos das irmãs se uniam em oração por ela. Dias depois, um irmão da congregação, dono de uma pequena padaria, soube da história de Marisa e ofereceu-lhe um emprego. Preciso de alguém que chegue cedo para ajudar com os pães, disse. Não pago muito, mas é um começo. Marisa aceitou, e o que era para ser um trabalho temporário virou uma oportunidade de reconstruir sua vida. O bebê, que antes chorava de fome, agora dormia tranquilo, enquanto a mãe aprendia que, mesmo nas noites mais escuras, Deus acende uma luz através de quem o serve. Enquanto isso, Sandra continuava a crescer na fé. Começou a participar das reuniões de oração das mulheres e, com o tempo, sentiu o desejo de batizar-se. Quero entregar tudo nas mãos dele, confessou a irmã que a havia acolhido no primeiro dia. E assim, numa manhã de domingo, diante de toda a congregação, ela desceu as águas do batismo, não como a mulher quebrada que chegará meses antes, mas como uma filha de Deus, renovada. O pastor, ao final da cerimônia, olhou para os presentes e disse: irmãos, isto é a Igreja de Cristo. Não somos perfeitos, mas somos instrumentos nas mãos dele. Cada vida que se transforma aqui é um sinal de que ele está vivo e age entre nós. E não eram apenas palavras. Porque, enquanto falava, do fundo da congregação, um homem de cabelos grisalhos, que há anos frequentava a igreja só por hábito, sentiu o coração arder. Naquela hora, ele entendeu que também precisava de um recomeço. Assim, como ondas que se espalham, os milagres na CCB não vinham com estrondo, mas com a quietude de quem sabe que Deus trabalha no cotidiano. Não eram só curas físicas ou soluções instantâneas, mas a restauração de almas, a reconstrução de sonhos e, acima de tudo, a certeza de que, quando uma porta se fecha, Deus abre outra, muitas vezes, através das mãos de um irmão que nem imaginava estar sendo usado. E Sandra, que um dia pensou que sua história havia terminado, agora via que ela estava apenas começando. Porque na CCB, o milagre não era algo que acontecia uma vez, era um modo de viver. Um modo de crer que, mesmo quando o mundo diz a não, Deus sussurra: confia. Eu estou aqui. Sandra voltou para casa naquela noite com um peso diferente no peito. Não era mais a dor que a apertava, mas uma paz que ela não conseguia explicar. Ao entrar no quarto, viu o espelho e, pela primeira vez em meses, olhou para si mesma sem chorar. Os olhos ainda estavam marcados pelas noites sem dormir, mas havia algo novo neles, uma luzinha tímida, como uma vela que se acende no escuro. No dia seguinte, ela foi à igreja novamente. Não por obrigação, não por medo, mas porque sentia que ali havia algo que seu coração precisava. Ao entrar no templo, viu o irmão Carlos, o mesmo que lhe estendeu a mão semanas atrás, agora conversando com um jovem que parecia perdido.
Sandra não sabia, mas aquele jovem era o filho de uma irmã da igreja que havia se afastado depois de uma grande decepção. O rapaz, viciado em drogas, chegou ali arrastado pela mãe, desconfiado, de braços cruzados. Mas o irmão Carlos, com a mesma simplicidade de sempre, apenas lhe disse: "Filho, Deus não desistiu de você. E eu também não." Enquanto observava a cena, Sandra sentiu algo se mexer dentro dela. Não era só gratidão, era um chamado. Lembrou-se das palavras da irmã que orou por ela: "Deus usa as nossas cicatrizes para abençoar outros." E foi então que ela entendeu: sua dor não tinha sido em vão. Naquela mesma semana, Sandra começou a visitar o hospital onde antes se sentia tão sozinha. Não como paciente, mas como alguém que agora sabia o que era segurar uma mão tremula e dizer: "Eu sei como você se sente." Mas não está sozinho. Muitas vezes, ela nem precisava falar muito. Bastava estar ali, com seu sorriso quieto e os olhos que já tinham visto o fundo do poço e voltado. Um dia, uma moça chamada Luciana, recém-diagnosticada com a mesma doença que quase levou Sandra, a olhou com lágrimas nos olhos e perguntou: "Como você consegue ter tanta fé depois de tudo?" Sandra sorriu e respondeu com a verdade mais simples que havia aprendido: "Porque eu vi que, quando a gente acha que está caindo, na verdade está sendo carregada." Os meses passaram, e o que começou como uma semente de esperança na vida de Sandra se tornou uma árvore que dava frutos. Ela não era mais a mulher quebrada que entrou pela primeira vez na CCB. Agora, era uma irmã que orava com os doentes, que levava um prato de comida para quem estava de cama, que abraçava quem precisava sentir que ainda havia amor no mundo. E o mais lindo era ver como Deus ia tecendo tudo junto. O jovem que o irmão Carlos abordou naquele dia voltou a sorrir. A mãe que o trouxe de volta à igreja reencontrou sua fé. Até o médico que um dia deu o diagnóstico cruel a Sandra, certo dia, ao vê-la tão diferente, perguntou: "O que aconteceu com você?" E ela, sem hesitar, respondeu: "Deus me encontrou onde eu estava. E Ele pode fazer o mesmo por você." Porque na CCB, os milagres não são só histórias que se contam, são vidas que se transformam. Não é sobre grandes espetáculos, mas sobre o Deus que se importa com cada lágrima, cada medo, cada sonho adiado. E quando uma pessoa se entrega a Ele, não há doença que não seja curada, não há dor que não seja aliviada, não há passado que não possa ser redimido. Sandra hoje olha para trás e vê que aquele dia em que ela achou que tudo havia acabado foi, na verdade, o dia em que tudo começou. Porque Deus não muda as nossas circunstâncias para nos abençoar, Ele nos abençoa dentro das nossas circunstâncias. E às vezes, o maior milagre não é o que Ele faz por nós, mas o que Ele faz através de nós. E assim, a história continua. Não porque os problemas acabaram, mas porque agora há uma certeza: não importa o que venha, eles não estão sozinhos. Porque na CCB, a família não é só de sangue, é de fé. E quando a fé se une ao amor, até os impossíveis se rendem. Sandra voltou para casa naquela noite com o coração leve, mas ainda com a memória fresca da dor que havia carregado por tanto tempo. As paredes da sua casa, antes silenciosas e cheias de lembranças amargas, agora pareciam ecoar um sussurro de esperança. Ela olhou para o retrato da família na parede, o marido, os filhos, os sorrisos que o tempo e as lutas tinham apagado. Respirou fundo e, pela primeira vez em anos, sentiu que aquilo não era só um passado, mas um convite para recomeçar. No domingo seguinte, ela voltou à CCB com a família. Os filhos, no início resistentes, agora olhavam tudo com curiosidade. O mais novo, Lucas, de apenas 8 anos, segurou sua mão com força enquanto entravam no templo. "Mãe, aqui parece diferente", ele disse, olhando para os irmãos que cantavam com alegria, para as famílias que se abraçavam, para os sorrisos que não pareciam forçados. Sandra sorriu e apertou a mão dele. "É, filho. Aqui a gente aprende que Deus não desiste da gente." Os cultos se tornaram um refúgio. Não que os problemas tivessem sumido, as contas ainda apertavam, o marido ainda lutava com as memórias da bebida, e os filhos ainda perguntavam por que o pai tinha sumido por tanto tempo. Mas agora havia algo novo, uma rede de mãos estendidas. As irmãs da igreja levavam comida, oravam com eles, e o obreiro José, um homem simples mas de uma sabedoria que parecia vir de outro mundo, sentava com o marido de Sandra, Carlos, para conversar. Não com sermões, mas com histórias de homens que também haviam caído e se levantado. "Deus não olha para onde você esteve, Carlos.
Ele olha para onde você quer ir, dizia o obreiro, com uma calma que acalmava até o coração mais inquieto. Um dia, depois de um culto de oração, Sandra sentiu algo diferente. Não foi um raio, não foi uma voz do céu. Foi uma paz. Uma certeza quietinha, como se alguém tivesse sussurrado em seu ouvido: você não precisa mais carregar tudo sozinha. Ela chorou ali mesmo, no banco da igreja, e quando levantou os olhos, viu que não era a única. Ao seu lado, uma senhora que ela mal conhecia também enxugava as lágrimas. Eu também passei por isso, filha, a mulher disse, segurando sua mão. E olha só onde Deus me trouxe. Sandra olhou para os olhos dela e viu não só compaixão, mas entendimento. Era como se Deus tivesse colocado aquelas pessoas no seu caminho não por acaso, mas por design. Carlos começou a mudar devagar. Não foi de um dia para o outro. Havia recaídas, noites em que o passado batia a porta com força, mas agora ele tinha para onde correr. Os homens da igreja o acolheram sem julgamento. O pastor orava por ele, não com palavras bonitas, mas com uma fé que doía de tão real. Deus não tira a luta, irmão, mas ele entra na luta com você, disse uma vez, com a mão no ombro de Carlos. E foi assim, passo a passo, que ele começou a se reerguer. Os filhos também sentiram a diferença. Lucas, que antes tinha medo de falarem do pai, agora corria para abraçá-lo quando ele chegava do trabalho. A filha mais velha, Ana, que havia se fechado no mundo dos estudos para não sentir a falta da família unida, começou a participar dos grupos de jovens da igreja. Lá, ela encontrou outras garotas que entendiam suas dúvidas, seus medos, e juntas, elas aprendiam que a fé não era sobre ter todas as respostas, mas sobre confiar em quem as tinha. Um ano depois, na mesma igreja onde Sandra havia chorado seu desespero, ela e Carlos estavam de pé, lado a lado, dando seu testemunho. Não era uma história de final feliz porque todos os problemas tinham sumido, as contas ainda eram apertadas, o passado ainda doía às vezes, mas agora havia algo maior do que tudo isso, uma família restaurada, não pela falta de lutas, mas pela presença de Deus nelas. A gente achava que estava sozinho, Carlos disse, com a voz embargada, mas Deus estava o tempo todo juntando as peças que a gente tinha quebrado. No final do culto, o pastor fez uma oração. Não foi longa, não foi cheia de palavras difíceis. Foi só um agradecimento. Senhor, obrigado por mostrar que o milagre não é só curar o corpo, não é só resolver os problemas. O milagre é quando o Senhor pega corações partidos e faz deles uma só família. Obrigado por Sandra, por Carlos, por Lucas, por Ana. Obrigado por não desistir deles. E enquanto a congregação cantava, Sandra olhou para trás e viu algo que nunca havia notado antes: não eram só eles que tinham sido transformados. Havia outras pessoas ali, com lágrimas nos olhos, que agora acreditavam que, se Deus podia fazer aquilo por eles, também podia fazer por elas. Porque na CCB, os milagres não são só histórias que a gente conta, são vidas que a gente vê mudarem todos os dias. E assim, a história de Sandra e sua família se tornou mais uma prova de que, quando a gente solta a mão do medo e segura a mão de Deus, até os caminhos mais escuros podem levar a uma luz que a gente nunca imaginou. Não porque a vida fica perfeita, mas porque, no meio das imperfeições, a gente descobre que nunca esteve sozinho. E isso, no final das contas, é o maior milagre de todos. O milagre completo. Naquela noite, enquanto o coro entoava o último refrão, Sandra sentiu uma paz que não vinha das circunstâncias, mas de algo mais profundo. Seu marido, antes afastado pela amargura, agora abraçava os filhos com lágrimas de gratidão. O emprego que parecia perdido havia sido restaurado de forma inesperada. O médico que dera poucas esperanças para a saúde da filha mais nova ligou no dia seguinte, surpreso. Os exames, inexplicavelmente, mostravam melhora. Não era um final de conto de fadas, mas a certeza de que, mesmo nas lutas, Deus escrevia uma história maior. Anos depois, Sandra olhava para trás e entendia: o milagre não tinha sido apenas a providência material ou a cura física, mas a transformação interior. Ela aprendeu que a fé não é a ausência de medos, mas a coragem de caminhar mesmo com eles. Que as mãos de Deus não nos livram de todas as tempestades, mas nos sustentam dentro delas. E que, às vezes, o maior sinal dele não é um raio de luz do céu, mas a mão estendida de um irmão na fé, o abraço que chega na hora certa, a congregação que ora quando as palavras faltam. Hoje, sua família serve na mesma igreja que os acolheu. Não porque tudo ficou fácil,
mas porque descobriram que a verdadeira força nasce quando trocamos nossas limitações pela graça de Aleluia. E assim, entre lágrimas e sorrisos, eles vivem a lição que mudou tudo. Deus não promete um caminho sem pedras, mas promete ser a pedra onde pisamos quando tropeçamos. Porque no final, o milagre não é só o que Deus faz por nós, mas o que Ele faz em nós, e isso, ninguém pode tirar.